Fé. Palestra de Neville Goddard, realizada em 22 de julho de 1968. A Bíblia define fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se veem. Hebreus 11:1. O que se vê é feito de coisas que não aparecem. A fé não dá realidade às coisas que não são vistas. É a fidelidade à realidade que faz as coisas aparecerem. Posso ver os fatos que o mundo vê e ainda acreditar no estado invisível. Se eu puder permanecer leal ao estado invisível, de alguma forma obterei confirmação disso. João 14:1-3, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Este não é Jesus Cristo falando com um discípulo do lado de fora, é eu falando comigo mesmo. Se todas as coisas são feitas por Deus, e sem Ele nada do que é feito, então onde está Deus? Na minha imaginação. Você não é chamado para fazer as coisas. Todas as coisas já são. A vasta criação inteira já está terminada, estou apenas tomando consciência disso. Qualquer estado que eu possa imaginar pode ser ocupado. A coisa toda está terminada, e tudo que eu faço é me ajustar a ela e me sentir lá até que se torne natural. Você não dá realidade ao invisível, é a lealdade à realidade invisível que lhe confere objetividade. Você pode rever o passado. Você e eu estamos aqui, nascidos pela graça de Deus, e ainda assim ousamos colocar um limite no poder de Deus. Nosso pecado é nossa dúvida de Deus. Alguns homens veem as coisas como elas são e dizem, por quê? Sonho coisas que nunca existiram e digo, por que não? George Bernard Shaw. O senador Ted Kennedy usou esta citação em seu elogio ao senador Robert F. Kennedy sem dar crédito ao autor. No entanto, o senador R. F. Kennedy era conhecido por citá-la muitas vezes, dando crédito a GBS. Eu sei que devo ser o que eu sou na imaginação. Portanto, não trate este princípio com leviandade. Você realmente se move em estados mentalmente, intencionalmente ou inconscientemente. Uma ponte de incidente se desenvolverá, sobre a qual você passará até que o estado seja cumprido como pura imaginação em nós, e que ele trabalhe nas profundezas de nossa alma, subjacente a todas as nossas faculdades, incluindo a percepção, mas ele flui para a mente superficial menos disfarçada na forma de fantasia criativa, como um devaneio apenas um simples devaneio. Penso em alguém que talvez esteja a 1000 milhas de distância. Bem, aquele ato perceptivo, invisível a ninguém, aquele era Deus em ação. Bem, posso acreditar na realidade desse ato. Posso representá-lo para mim mesmo como gostaria de vê-lo em carne e osso. Posso vê-lo bem-sucedido. Posso vê-lo bem, como quero vê-lo e acreditar na realidade desse estado invisível. Se eu puder permanecer fiel a essa realidade invisível, terei a confirmação de que ele é o ser que estou assumindo que ele é. Alguém me escreverá ou talvez eu o encontre pessoalmente, mas de alguma forma obterei confirmação de que o que penso ver nele ou desejo ver nele, e me convencerei de que vejo nele, que isso acontecerá. Agora, um dia, lendo o capítulo 14 do livro de João, tendo sido dito que Cristo está em mim, e aqui está Cristo falando aos discípulos, bem, se ele está em mim, o que ele está tentando dizer? Ele está falando aos discípulos, e ele disse, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu teria dito a você. Eu teria dito que vou preparar um lugar para você. E quando eu for, voltarei e os receberei para mim mesmo, que onde eu estiver, vós também estareis. João 14:1-3, bem, ocorreu-me quando li, de uma profundidade intuitiva peculiar, que não estou falando com um discípulo, algo do lado de fora. Estou falando comigo mesmo. Toda essa conversa é algo dentro de mim. Eu tomo o corpo chamado Neville, essa coisa visível que é fraca, limitada e frágil, e eu estou falando com ele. Você não pode ir, você é limitado. Levará tempo para chegar lá, vai demorar e necessitará de dinheiro para chegar lá. Talvez você não possa pagar nem o tempo nem o dinheiro. Mas vai me levar se eu sou a imaginação para ir a qualquer lugar neste mundo sem dinheiro, e eu não preciso de tempo. Eu posso sentar em uma cadeira e colocar meu corpo,
Por mais pesado que seja, em uma cadeira ou em uma cama, e se eu sou toda imaginação, e Deus está no homem como a própria maravilhosa imaginação humana do homem, então eu posso estar em qualquer lugar neste mundo pelo que desejo ser. Então, eu posso ir e preparar um lugar. Então, eu tentei. Tentei supor que estou onde a razão negaria, meus sentidos negam, mas permaneci nesse estado até que me parecesse natural, apenas parecia natural. Bem, então, eu fui lá. E, então, abri meus olhos para o mundo que eu havia fechado, e foi um choque me encontrar de volta na cadeira. Bem, se eu analiso isso, parece estúpido. O que eu fiz parecia real enquanto eu fazia isso, e então um segundo depois, aqui estou eu na minha cadeira, e tudo o que vejo no meu quarto nega que eu tenha feito qualquer coisa que o mundo chamaria de real. Mas eu fiz isso. E, então, em um futuro não distante, fui forçado a passar por uma série de eventos, que levaram ao cumprimento desse estado. Agora, eu fiz isso em uma noite muito fria de inverno na cidade de Nova York. Eu tinha lançado meu primeiro livro, chamado Sua Fé é Sua Fortuna, no mês de fevereiro de 1941. Estava tão frio 12 ou 14 polegadas de neve no chão e eu esperava naqueles dias simplesmente uma oferta voluntária por parte dos que vinham. E muitos vieram apenas para contatos. Eles não se importavam com o que eu tinha a dizer. Eles vinham conhecer pessoas e saíam para tomar café e todas essas coisas depois da reunião. Eu não me importei. Era uma casa lotada a mais de 1000 pessoas em uma pequena igreja velha na Times Square. Eu esperava que naquela noite, quando eu trouxesse meu livro, Sua Fé é Sua Fortuna, haveria os 1000 habituais, e naquela noite por causa do tempo, eles não conseguiram atravessar a neve. Acho que tivemos 150 pessoas, e houve uma certa decepção pessoal, pois ali estava meu primeiro esforço para lançar um livro. E, quando voltei para casa naquela noite, a neve estava, como eu disse, 12 ou 14 polegadas no chão, e estava frio. Quando me deitei na cama, fiz isso quase distraidamente, mas fiz e sabia exatamente o que fazia. Barbados, onde nasci, é uma pequena ilha tropical nas Índias Ocidentais, e presumi que estava na minha cama na casa da minha mãe que eu conhecia tão bem e amava. E para provar que eu estava realmente lá, apenas imaginei o mundo em relação a essa posição. Eu vi o mundo não da minha casa em Nova York, eu vi de Barbados. Então, mentalmente eu via o mundo como veria se estivesse em Barbados. Pensei em minha casa na cidade de Nova York, e havia 3.000 quilômetros ao norte de mim. Pensei em outros lugares, e todos eles estavam relacionados a onde estou supondo que estou, e adormeci nessa suposição. Quando acordei na manhã seguinte, a neve estava ainda mais alta, e não estou em Barbados, estou em Nova York. Bem, o tempo progrediu. A guerra na Europa estava acontecendo. A Inglaterra estava em guerra. Nenhum navio cruzava o Atlântico. Eles estavam caindo mais rápido do que eles podiam construir, e nós estávamos quase em guerra, e então chegou o mês de agosto, e eu recebi um telegrama da minha família dizendo, nós não te contamos, porque sabíamos que você não podia ter vindo para Barbados. Não há navios, e certamente naqueles dias não havia aviões, e eles disseram, mamãe está morrendo. Ela está morrendo há 2 anos, mas agora é isso, e se você quiser vê-la neste mundo mais uma vez, você tem que vir agora, quero dizer, agora. Recebi o telegrama pela manhã, e minha esposa e eu partimos na noite seguinte. Um navio estava partindo à meia-noite, o Argentine, e partimos no final de agosto para Barbados. E lá fui eu para Barbados, o último lugar daquele mundo que eu pretendia ir. Na verdade, tínhamos planejado ir ao Maine para passar férias. Íamos fechar aquele mês e ir ao Maine por 5 ou 6 semanas, e depois voltar para reabrir em outubro. Mas todos os planos foram alterados para cumprir o que eu havia feito em um momento ocioso por causa da decepção. Mas isso me ensinou uma lição, não usar essa lei à toa, não usá-la para escapar, mas usá-la deliberadamente porque você não pode escapar dela. Uma série de eventos se moldará, pelos quais você caminhará, levando ao cumprimento desse estado. E aqui me coloco, apenas para fugir do frio e da decepção da noite, em Barbados de todos os lugares. Então algo acontece, e sou compelido a fazer a viagem, o último lugar no mundo que pretendíamos ir. E navegamos à meia-noite, e chegamos lá 4 dias e meio depois neste navio argentino. Era um navio americano,
mas era chamado de Argentina. Mamãe morre, como todos diziam que aconteceria, e voltei para os Estados Unidos com o conhecimento do que havia feito e comecei a ensiná-lo. E naquela plateia de, eu diria, 1000, todos começaram a aplicá-la, com tremendo sucesso. Então, onde está Deus? Se todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito, João 1:3, então onde Ele está? Eu sabia exatamente o que fiz e sei o que aconteceu. Bem, se eu puder rastrear o que aconteceu a uma causa invisível, o que eu fiz, e repeti-lo, e contar essa história para outros, que podem pegá-la, experimentá-la e repeti-la, bem, então eu encontrei a causa. E se todas as causas brotam de Deus, então eu o encontrei. Eu o encontrei como minha própria e maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Não há nada neste mundo que não tenha sido imaginado. Agora, aqui você não é chamado para fazer a coisa. As coisas simplesmente são. Todas as coisas do mundo são. A eternidade existe, e todas as coisas na eternidade são independentes da criação, que foi um ato de misericórdia. William Blake, você não pode conceber algo que não seja. Como resultado disso, em 1941, foi em 1949 que dei uma série de palestras em Milwaukee, e o químico-chefe da Alice Chalmers veio às minhas reuniões. Eu fiz alguma declaração usando um termo que é um termo científico, e a palavra era entropia. Bem, eu poderia tê-lo usado, não como o cientista teria usado, mas eu tinha meu próprio conceito do que a palavra significava e minha definição dela, e eu disse que posso mudar o passado. Se posso fazer algo, posso desfazer. Tudo o que posso criar, posso descriar. Tudo o que posso fazer, posso desfazer. Ele disse, você não pode fazer isso. Pois usamos entropia em nosso laboratório todos os dias, e entropia significa que o passado é inalterável, você não pode mudá-lo. Se o passado pudesse ser mudado, eu não saberia o que estou fazendo no laboratório, e ele disse, durante todo o dia recebo pequenas amostras de água de todo o mundo, porque fazemos essas enormes turbinas. E da Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, de todo o mundo eles mandam amostras, porque a água passa por certos depósitos minerais e carrega consigo o que estiver nesse mineral, e assim, endurece. Temos que analisar essa água e depois trazer uma solução, porque fizemos o produto. E eu disse, eu não me importo com o que você diz. Eu sei o que eu fiz. E você pode desfazer o passado. Você pode mudá-lo. Isso não pode ser feito. Eu disse, no que me diz respeito, todo o vasto mundo está acabado. A criação está terminada, e estou apenas me tornando consciente disso. Bem, não preciso me limitar ao que meus sentidos veem e ao que a razão permite e ao que os sábios me dizem que devo aceitar. Posso imaginar um estado. Não posso ver com meu olho físico, mas posso imaginar um estado, e esse estado imaginado posso imaginar um estado que está em conflito com os fatos da vida. E os fatos, você diz, são, e não podem ser alterados. Posso imaginar um estado que desfaria o fato. Bem, esse estado existe. Se eu ocupar esse estado, isso desfará o chamado fato que você diz estar fixo para sempre. Bem, ele questionou minha sanidade, mas ele era um cara muito legal. Seu nome era Professor Imhoff. Ele era o chefe do departamento desta configuração química. Então, ele era uma pessoa muito sábia e gentil. Voltei para Nova York e ele me enviou a Scientific Newsletter, datada de 15 de outubro de 1949, na qual dizia, agora, Neville, peço desculpas por ter dito o que disse. Este homem é muito melhor como físico do que eu como cientista. Ele é o professor Feynman, da Universidade de Cornell, um dos físicos mais destacados de nossos dias em física teórica e especulativa, e está a sua carta. E ele escreveu nesta cartinha, que foi impressa na revista, uma história sobre o pósitron, uma pequena partícula que é produzida na desintegração atômica. É como o elétron, mas difere nesse aspecto. É positivo em sua carga em vez de ser negativo. Agora, estas são as palavras de Feynman, não são minhas. Ele diz, o pósitron é um elétron na direção errada. Começa de onde não estava e acelera para onde estava um instante atrás. Ele é quicado com tanta força que o sentido do tempo é invertido, e então ele retorna para onde não estava. Agora,
este é Feynman, este não é Neville. Então ele continua dizendo, quando um pequeno elétron está se movendo rapidamente no espaço, se ele salta, ele é desviado, mas continua em seu curso. Mas se ele for tão forte, seu sentido de tempo será revertido e ele retornará para onde não estava. Agora, disse ele, com base nisso, devemos agora concluir que todo o conceito que o homem tinha do universo é falso. Sempre acreditamos que o futuro se desenvolve lentamente a partir do passado. Agora, com este conceito que vimos e fotografamos, devemos agora concluir que toda a história espaço-tempo do mundo está exposta, e só nos conscientizamos de porções crescentes dela sucessivamente. Estamos em 1949. Aquele professor, Richard Feynman, que está agora no Caltech em Pasadena, recebeu o Prêmio Nobel no ano passado por esse trabalho. Eles o seguraram por quase 20 anos, pois estamos em 1968, e ele o recebeu em 1967, e o jornal saiu em 1949. Eu não sabia disso como cientista. Eu o conhecia como um místico. Eu vejo isso. Não consigo explicar porquê, só sei que tudo é. A coisa toda está terminada, e tudo o que tenho que fazer é me ajustar a ela. Se eu sei o que quero para mim ou para o outro, eu me ajusto, porque a coisa é. Bem, se eu me ajustar a isso e parecer natural, quando parecer natural, então eu abro meus olhos para este mundo que eu fechei para esse propósito. Ao abrir os olhos, me viro. Na verdade, estive onde a razão negaria que estive lá, e então, quando abro os olhos, estou acelerando com a velocidade da luz de onde quer que tenha assumido que estou para onde estou fisicamente. Agora estou tão chocado ao descobrir que não estou realmente lá, mas estou aqui fisicamente. Meu senso de tempo está invertido. E agora, eu atravesso uma ponte de incidentes, uma série de eventos que me compele a avançar para a realização desse estado invisível. E quando chego lá não é invisível, torna-se visível. Ela se joga na tela do espaço, e o mundo chama isso de fato. E eles ficam maravilhados com isso, porque isso para eles é real. Antes de se tornar objetivo, era irreal. Então, eu te digo, fé na realidade invisível. Você não dá realidade ao invisível, é a lealdade à realidade invisível que é o segredo da fé. Então, quando ele nos diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem, Hebreus 11:1, pela fé, entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, para que coisas vistas foram feitas de coisas que não aparecem. Agora, deixe-me compartilhar com você esta história. Uma amiga minha que mora em Los Angeles veio de Pittsburgh há muitos anos. Então, em 66, ela voltou para Pittsburgh e conheceu os poucos amigos que ainda estão neste mundo. Muitos já partiram. Havia uma senhora que ela chamava de Beth. Bem, Beth casou-se com este homem, e seu nome era Matthew. Bem, Matthew sofria de uma certa doença, que levou progressivamente à surdez total. No intervalo, ainda foi acompanhado por tontura e torção. Qual é o nome da enfermidade? Eu não sei. Ela me disse, mas eu não estou familiarizada com esses termos médicos. Mas é algo incurável a partir de hoje. Nenhum médico sabe como resolvê-lo, e ele se move progressivamente para a surdez total. Enquanto isso, é uma condição muito dolorosa que o acompanha, e essas horríveis tonturas, e depois a dor. Ela contou a história como eu contei para ela, como você pode revisar o passado, que, apesar de estar caminhando para a inevitável surdez total, não precisa ser assim. Eles podem voltar e mudar o passado até o ponto no tempo que foi 14 anos antes quando essa coisa começou a aparecer em seu corpo. Ele não acreditou. Ela me disse, ele me fazia 101 perguntas sobre isso, não porque quisesse ser cruel, mas ele é um ser racional, uma pessoa muito inteligente, e não fazia sentido. Por que não fazia sentido? Ele desconsiderou, mas Beth pensou, vou tentar. Agora, ela disse, foi uma coisa muito difícil para Beth e para mim, porque meus pais eram surdos, e os pais de Beth eram surdos, e fomos criados no ambiente de pessoas surdas. Tivemos que aprender a linguagem de sinais para nos comunicarmos com nossos pais. Então, Beth teve a experiência de pais surdos, os dois, e eu tive a experiência de pais surdos, e ser confrontada com essa imagem era uma imagem horrível, horrível. Beth me disse, vou fazer isso todas as noites, e ela pegou uma frase simples,
Matthew ela o chamava de Matt. Matt está ouvindo perfeitamente. Isso é tudo o que ela fez. Enquanto isso, ele está ficando cada vez pior e pior. 1 ano se passou, e ele ainda está progredindo para o inevitável fim da surdez total, quando em seus negócios ele teve uma dor excruciante de orelha a orelha, e gritou. Bem, eles o levaram ao médico, e o médico deu uma injeção para aliviar a dor. Então o médico disse, você não pode voltar ao trabalho imediatamente. Você deve ir para o seu quarto e descansar um pouco. Bem, no quarto, ele cochilou e dormiu um pouco e quando acordou, estava ouvindo perfeitamente. Ele foi mandado para casa naquela noite. Ele geralmente chega às 18 horas. Quando ele chegou em casa cedo, a esposa o cumprimentou como de costume. Ah, o que há de errado? O que aconteceu no escritório hoje? E ele respondeu, Beth, estou ouvindo perfeitamente. Ele usou a mesma palavra que ela tinha usado, noite após noite, ela havia ouvido. Tudo em sua imaginação, ela ouviu dizer, Beth, estou ouvindo perfeitamente. Então, ela ouviu seu próprio nome ser chamado por seu marido, Matt, e ele confirmou dizendo, estou ouvindo perfeitamente. Então ele disse, eu acredito. Agora, isso aconteceu há 1 ano e meio atrás. Ela disse, no intervalo nós nunca citamos isso, não mencionamos isso em nossas cartas. Eu me comunico constantemente, mas por um momento eu não disse nada além do que fiz quando estava lá na carne e falei a ela sobre um princípio que você poderia chamar por qualquer nome. Nós o chamamos de Deus. Bem, Deus é a própria maravilhosa imaginação humana de cada um. Isso é Deus. O homem é toda imaginação, e Deus é homem, e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e isso é o próprio Deus. E todas as coisas são possíveis para Deus. Você e eu aqui estamos, formados pela graça de Deus, nascidos pela graça de Deus, e ousamos colocar um limite no poder de Deus. Aqui nós, a criatura nascida pela graça de Deus, e então dizemos a Deus, ou dizemos a nós mesmos, o que Ele não pode fazer. E, portanto, damos a Deus, que nos criou e nos trouxe ao mundo, e agora damos a Ele o pecado contra o Espírito Santo, que, pelo que vejo, é a dúvida do homem. A única coisa que não pode ser perdoada é o pecado contra o Espírito Santo, que é a dúvida do homem no poder de Deus. Você pode ter ouvido o falecido senador Kennedy em 1 ou 2 de seus discursos políticos. Ele gostava muito de citar esta passagem de George Bernard Shaw. Na verdade, seu irmão Ted, no elogio em Nova York, citou. Ele não deu crédito a George Bernard Shaw, mas seu irmão tinha feito isso uma e outra vez e, portanto, as pessoas sabiam, aqueles que ouviam, que não era de Ted ou Bobby e era George Bernard Shaw. Esta é a citação. Alguns homens veem as coisas como elas são e dizem, por quê? Sonham coisas que nunca existiram e digo, por que não? Por que não? O mundo me diz que não pode ser. Por que não? Não são todas as coisas possíveis para Deus. E Deus não se tornou eu, para que eu possa me tornar Deus. Bem, se Ele se tornou eu, não posso dissecar o corpo e encontrá-lo em um átomo. Não consigo encontrá-lo no cérebro. Não consigo encontrá-lo em nenhum órgão do corpo. Portanto, onde ele está? Onde ele está? Dizem-me nas Escrituras que ele tem um nome, e este nome é o seu nome para todo o sempre, e o nome definido é, eu sou. Bem, esse é o núcleo do meu ser. Eu não posso deixar isso de lado. Sento para imaginar. Quem está imaginando? Eu sou. Eu nunca fui capaz de colocar, eu sou lá fora e olhar para ele. É o ser percebendo, não a coisa percebida. É o ser fazendo, não a coisa feita. É o ser criando, não a coisa criada. E o homem fica maravilhado com suas próprias criações e esquece o Criador. Ele se apaixona por todas as coisas que faz e esquece completamente o Criador, e o Criador é eu sou. Não há outro fabricante. Não há outro Deus. Então, quando eu descobri isso, eu sabia que quando fui para Barbados, na verdade eu estava dormindo na casa da minha mãe em uma cama que eu conhecia bem, e estava quente. Eu podia sentir o calor dos trópicos. Eu podia detectar os odores dos trópicos, eles diferem do mundo do norte. Todas as coisas relacionadas aos trópicos, eu detectei.
Bem, quem está fazendo isso? Eu sou. Eu não posso fugir disso. Isso é Deus. Sim. Bem, ele não pegou um trem para lá. Não, não há trens. Ele não pegou um avião. Não, não havia aviões naquela época. Ele não pegou um navio. Não. Ele simplesmente estava lá. Onde quer que eu suponha que estou, eu estou lá. E, portanto, se posso supor que estou em outro lugar, a ponto de alguém como minha irmã realmente me ver lá, bem, devo estar onde quer que esteja na imaginação. Um dia tive a oportunidade, enquanto estava em Nova York, de supor que estava sendo atendido por minha irmã, cujo filho estava gravemente doente, de 17 anos, e com câncer. Ninguém sabia o que havia de errado com ele até que o abriram, e então ele foi longe demais. Todo o corpo estava completamente crivado aos 17 anos. E eles dizem que se você é jovem quando desenvolve isso, então, como todas as coisas jovens, cresce. Se você é desenvolvido até a idade de 60 ou 70, as chances são de que você não vai morrer porque as coisas não estão se desenvolvendo então. Você está apenas marcando o tempo. Mas a juventude está crescendo. Seja uma célula boa ou uma célula ruim, ela simplesmente cresce rapidamente. Então, aos 17 anos, ele não estava se sentindo bem. Eles se perguntam, o que há de errado com o menino? E alguém sugeriu entrar e dar uma olhada no interior. Eles pensaram que poderia ser algum apêndice ou alguma coisa peculiar ali. Então eles o abriram e o costuraram de volta, nada que pudessem fazer. O corpo inteiro simplesmente desapareceu. Bem, para confortar minha irmã, pensei em colocar meu corpo fisicamente em Nova York e assumir que estava em Barbados. Estive no quarto do meu sobrinho, e quando minha irmã entrou no quarto ela me viu, e não o filho dela. Na verdade, eu assumi que estou lá. Estou ocupando o mesmo espaço que meu sobrinho Billy ocupava, e então, quando senti que era natural, presumi que minha irmã havia entrado. Saí daquele silêncio. Voltei para casa. Entrei na sala onde um amigo, a convite, havia chegado para um coquetel, porque eu havia dito, apareça na hora do coquetel, são por volta das 17 horas, e vamos tomar uma bebida. Entrei no silêncio por volta das 4 horas e 30 minutos, e não saí até talvez depois das 5 horas e 15 minutos ou 5 horas e 20 minutos. Então, quando entrei na sala, minha esposa disse, Neville, o que você tem? Você é sempre tão calmo e leve. Por que você parece tão pesado agora? E eu disse a ela o que eu tinha acabado de fazer. 8 dias depois, não tínhamos correio aéreo, mas dependíamos do correio marítimo. 8 dias depois recebi uma carta de minha irmã. Ela disse, Neville, eu não entendo, mas neste exato momento entrei no quarto de Billy e não pude ver Billy. Eu estou vendo você. Fui direto para a cama, olhei para o meu filho, e ele não está lá, e é você. E você está olhando para mim e sorrindo. E eu não consegui, tentei, e Billy não estava lá, é você. Não entendo, Neville. Se você tem algum conhecimento ou qualquer coisa sobre isso para esclarecer isso, me diga. Essa mesma senhora estava lá 8 dias depois, e eu trouxe a carta que havia recebido naquele dia e mostrei a ela. Então eu tive 2 testemunhas, minha esposa e esta senhora. Então, eu sei que devo estar onde quer que eu esteja na imaginação. Então eu te digo, não trate com leviandade. Você pode se colocar na prisão e se ver cometendo um ato do qual você desconhece totalmente, ou acusado de algo do qual você não está ciente, e indo para a prisão. As pessoas se colocam lá. As pessoas se colocam fora disso. As pessoas não percebem, nada está acontecendo por acaso. É tudo por uma causa invisível. Então você realmente se move para estados emocionalmente e permanece neles apenas por uma fração de segundo. E você pula para trás ou pensa que pula para trás. Você fez. Mas a ponte está prestes a aparecer, e através da ponte de incidentes você caminha, levando ao cumprimento do que você fez involuntariamente. Então, isso é o que eu quero dizer com fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Você espera por isso. Bem, agora, a certeza é a fé. A fé não vai fazer isso. A fé é a lealdade à realidade invisível. Você sabe o que fez. Bem, agora,
Isso é invisível aos olhos mortais. Agora, você permanece leal a essa realidade invisível e vê como essa ponte de incidentes é tecida, e você não a idealiza conscientemente. Nenhum homem pode conscientemente conceber os incidentes necessários para levá-lo à realização do que você fez. Bem, isso é o que quero dizer com fé. A própria substância do que o mundo chama de real é invisível. É uma realidade invisível. Toda a vasta criação está terminada, assim como Feynman disse, e ele recebeu seu prêmio por isso. Então ele recebeu os $50.000 pelo que eu disse como místico, mas você não pode dar dinheiro a um místico, porque ele não tem posição na comunidade. Feynman está de pé. Ele ensina física no Caltech, então ele poderia dizer a mesma coisa com suas próprias palavras, e eles dizem, isso não é maravilhoso. E assim, ele tem um artigo sobre isso, agora um livro sobre isso, e um título para isso, então ele tem todos os títulos. E porque eu sou desconhecido, e aos olhos de Feynman não educado por seus padrões, nenhuma educação formal, mas o que eu vejo, e não posso negar. O que eu experimento misticamente, não posso negar. Então, estou falando por experiência, eu não estou teorizando. Ele entra e teoriza. Ele experimenta, sim, e consegue ocasionalmente tirar uma fotografia da chamada pequena partícula invisível, e ele tem fotografias suficientes para provar a existência do pósitron. E então vem sua maravilhosa honra $50.000, e tudo o que vem com isso. Mas eu te digo, apesar de todos os livros que estão escritos, com todos os grandes títulos assinados atrás do nome do autor, o livro dos livros é a Bíblia, e ninguém conhece os autores. São todos anônimos. Ninguém sabe quem é Pedro, quem é Tiago, quem é Mateus, Lucas, Marcos, João, ninguém sabe. Eles são anônimos e assim permanecem. Os personagens, ninguém sabe se eles já andaram na face da terra. Eu lhe digo que não. Aqueles que o escreveram eles o fizeram, mas os personagens são anônimos. E os caracteres das escrituras são todos estados eternos pelos quais o homem passa. São estados de estados eternos, não estados históricos. Não é história secular. É a história da salvação. O que eu lhes disse até agora, na semana passada, é tudo baseado no que eu experimentei. E eu te digo, todo mundo vai experimentar. Ninguém pode falhar, porque se um falhou, Deus falhou. E ele não vai falhar. Então, deixe o tolo dizer em seu coração, não há Deus, como este livro, Deus está morto e toda essa bobagem. Deixe-o se divertir. Ele escreveu isso apenas para ganhar dinheiro. E, claro, porque o título pegou, especialmente hoje, ele ganhou muito dinheiro com um título com um livro cheio de bobagens. Mas ele não está sozinho, ele tem muita companhia. Eu lhe digo, você tem fé em Deus, mas não olhe para fora para encontrá-lo. Você não vai encontrá-lo lá fora. Você vai encontrá-lo um dia por uma série de experiências místicas. E quando acontecerem com você, acontecerão na primeira pessoa, experiência do tempo presente, e você saberá quem é Deus. Você saberá que você é, pois o propósito de Deus é se entregar a você como se não houvesse outro no mundo, apenas você. Bem, se ele se entrega completamente a você, não pode haver você e Deus, só você, e você é ele. E todo o plano está montado, e quando começa a se desenrolar dentro de você em primeira pessoa, como uma experiência no presente, não posso lhe dizer a emoção. Agora, quando você parte deste mundo, você não é restaurado à vida, como todas as pessoas que não tiveram a experiência, você instantaneamente coloca seu corpo de glória, e você está em uma era totalmente diferente, um mundo completamente diferente. E todos os outros esperam por aquele momento em que eles também terão a experiência. E então quando a morte vem após a experiência, eles instantaneamente se movem do corpo de decadência para um corpo que é imortal, um corpo de glória. Então, isso é para todos no mundo. E posso lhe dizer, não tente discutir com ninguém que tenta lhe dar todas as razões de César porque não pode ser. Eles colocam você em uma pequena fornalha e tiram algumas pequenas cinzas e dizem, esse era o homem. Portanto, ele não pode sobreviver, por que é isso? Bem, então, deixe-o se divertir um pouco. Está perfeitamente bem. Deixe-o se divertir. Não se mova, que ele se divirta. Ele é uma pessoa tão sábia.
Tão sábio em seu próprio conselho e tão sábio aos olhos dos tolos. Ele só pode ser sábio aos olhos dos tolos, então não discuta com ele. Deixe-o sozinho como ele é. Então, ele se encontrará quando os homens o chamarem de morto restaurado à vida, e ele ficará totalmente inconsciente de como isso poderia acontecer. Mas ele é tão cego de qualquer maneira, ele nem vai reconhecer. Ele vai tomar isso como certo, assim como nós tomamos a respiração como certa. Tomamos todas as funções normais do corpo como garantidas e, no entanto, cada função é um milagre. Você coloca um pouco de pão na boca, e de repente por uma química você não entende que não é mais pão, é sangue, osso e tecido. E o que você não pode incorporar em seu sistema e usar com sabedoria, você expulsa. Até mesmo o ato de expulsão do sistema é um mistério. E, no entanto, tomamos todos esses mistérios como garantidos, e a coisa toda é bem, chamamos isso de natureza. Isso cobre uma infinidade de bobagens. Natureza. Defina para mim. Então, eu lhe digo esta noite, você pega seu sonho, seu nobre sonho, não apenas para você, mas para os outros. O que você quer? Pergunte a eles. Agora, não discuta o ponto o que você quer. Pois bem, em sua mente ouse supor que eles têm o que no momento sua razão e seus sentidos negam e tudo neles nega, mas você permanece fiel à suposição, e sua suposição em relação a eles. Embora falsa no momento, se você persistir nela, ela se tornará um fato. Agora, você tenta. Eu poderia lhe dar casos incontáveis, mas por que repeti-los várias vezes? Cada história de caso na Bíblia tem sido repetida agora por 2000 anos, e eles ainda se sustentam, mas todos eles são para encorajar o homem a testar Deus para experimentá-lo. Venha, teste-se e veja. Você... No capítulo 13 de 2 Coríntios, vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês. Teste a si mesmo e veja, a menos, é claro, que você falhe em passar no teste. Bem, se você falhar em passar no teste por causa de dúvida e falta de fé, muito bem. Você pode ir e dizer, não funciona. Está perfeitamente bem. Então, não funciona para você porque você não acreditou. Ele não coloca limites ao poder da crença. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Então, posso realmente acreditar no momento em que estou tentando acreditar, tudo me diz que não pode ser feito. Posso ignorar os fatos da vida e depois me convencer de que está feito e viver no final como se fosse verdade. Digo-te, se experimentares, poderás escrever-me e dar-me histórias fantásticas. Mas no final, é a promessa de Deus que me preocupa. Ensinar a lei a você é maravilhoso. Ensine a lei a cada um porque você está vivendo no mundo de César. Você deve pagar aluguel, você deve comer, você deve se abrigar, você deve ter roupas, todas essas coisas no mundo de César são essenciais, então ensine a lei ao homem, para que ele cumpra todas essas coisas. Mas não negligencie a promessa. E a promessa de Deus é se entregar a você. Essa é a promessa dele de que ele realmente se entregará a você. Antes de fazer a promessa, Deus era o Pai, então quando ele conseguir se entregar a você, embora você esteja agora no corpo feminino, quando ele se entregar a você, e você não achará estranho, você um dia acordará e você é o pai, embora agora possa ser a mãe de uma dúzia de crianças. E no dia não parecerá estranho para você que você é pai, Deus Pai. E se ele tem um filho, porque ele tem que ter um filho se for pai, e aí esse filho vai te chamar de pai, ele não vai te chamar de mãe, ele vai te chamar de pai no cumprimento do Salmo 89, porque a Escritura deve ser cumprida no homem. Assim, o propósito do homem na vida é apenas cumprir as Escrituras. Mas enquanto isso, César exige. Ele exige impostos. Ele exige isso, ele exige outro. Bem, dê a César o que é de César, mas não deixe de manter viva a promessa de Deus, e insista nela. Agora vamos entrar no silêncio.